Olá! Aqui estamos para dar continuidade à nossa reflexão Bíblia Vida. Já percorremos um bom caminho em nosso estudo. Tivemos uma introdução geral à leitura da Bíblia com o vídeo Nossos Pais Nos Contaram. Vimos que a Bíblia pode ser comparada a um coco, que traz uma água capaz de saciar nossa sede de vida. Mas é preciso um método para quebrar esse coco e aproveitar bem a água da vida, que é a Palavra de Deus. Esse é o assunto do vídeo Dá-me desta água. No vídeo Em Busca da Terra Prometida, estudamos a formação do povo de Israel. E no vídeo Construindo uma Nova Sociedade, aprofundamos sua organização igualitária, sonho presente no coração de toda a humanidade, viver numa sociedade justa, humana e fraterna. No vídeo A Armadilha do Poder, vimos que essa sociedade tão bonita foi aos poucos destruída pela ambição de um grupo que implantou o sistema da monarquia para defender seus interesses. Mas o sonho de uma sociedade igualitária continuou vivo no coração e na luta do dia a dia do povo. Os profetas e profetisas foram os porta-vozes desse sonho, à medida que o sistema do Estado monárquico aumentava a exploração dos camponeses e camponesas. No começo aqui não tinha ninguém, era um lugar pobre, só existia alguns pescadozinhos, pouquinho, né? Então, agora fartura tinha, fartura existia muito de peixe. Tinha muita pescada, robalo, tinha a tainha dava em quantidade na época certa, camarão dava em quantidade, a corvina, o paru, dava em quantidade. E nós crescemos aqui, mas nós crescemos na pesca já mesmo, né? Os filhos, né? Eu tenho mais 5 irmãos, né? Todos na pesca. E a nossa sobrevivência única é a pesca. Vamos pescar na história de Israel, nas pequenas coisas do dia a dia, o grito profético da comunidade, denunciando a opressão e anunciando a presença sagrada de Deus nas pessoas, na natureza, nas relações humanas de solidariedade e luta pela vida. Essa profecia se torna concreta para nós hoje, em muitos lugares e de muitas formas. Por exemplo, em Cananéia, litoral de São Paulo, na Ilha dos Pescadores, onde a vida é constantemente ameaçada. À noite a gente saía pescar. Eu gosto e tenho medo também. Tenho muito medo, assim, de ondas, né? Eu vejo esse perigo, eu já vejo tanto acidente que acontece por aqui de mortes, essas coisas assim, né? Teve, agora há pouco tempo teve. O pessoal que morava ali na Ararapira, né? Foram para Paranaguá e morreram, os 3, uma criança e o casal. É que eles moravam pra cá, né? Aí eles passaram pro Paraná para fazer plantação de mandioca, né? É, de rama, sempre tem mandioca. Aí eles virem pra cá e a barquinha deles era pequena, né? Já tava ventando, né? E fez aquelas ondas, né? Aí e andava com uma criancinha também, né? Aí lá de frente ao Rubens é um baixio e tinha muita onda. A onda foi batendo na canoa, foi enchendo de água. Ela não sabia nadar, ele sabia, mas ela não sabia. A canoa encheu de água, né? E ele caiu na água. Ele foi. E ele é interessante, ele na água é um peixe. Porque devia ter ser a hora dele e ele também não tinha outra defesa como livrar ela, porque logo cansou, né? Então lutou com ela, ela é uma mulherona grande, ele também era, mas ele sempre sofria de chio, cansava muito e não foi possível. Além dos desafios da própria natureza,
a pequena comunidade dos pescadores se defronta continuamente com problemas causados pela ambição e a cobiça de pessoas e grupos que invadem o seu espaço de sobrevivência. Os pescadores eram atrelados às peixarias, a peixaria fornecia um material e eles eram obrigados a pagar com a pesca. Vocês tinham um preço que era entre eles. Eles fixavam um preço e aquele preço. Não tinha para você correr, né? E eles pagavam quando eles queriam. E nós, como não tinha condições financeiras para comprar rede, barco, assim, motor, o que fazia? Outro pessoal te financia para você. Aí você fica preso com eles, né? E como é que fica o seu preço? Como é que você vai reivindicar o seu preço de peixe? Se você já está preso a eles. Então eles pagavam o preço que eles queriam e pagavam quando eles queriam, né? E eles ganhavam muito dinheiro, nós sempre... Né? Tem os barcos traineiros que tem esses barcos enormes, imensa rede. Aquela rede deles, eles catam tudo. Então, nós pescadores que somos pequenos, que trabalhamos aqui com rede pequena, está sendo difícil. E os arrastões aí fora eles estão acabando, consumindo com os peixes. Isso aqui é a rede de pegar o... Isso tem quantos metros de comprimento isso aí? Isso tem uma base de 100 metros. Aí a gente procura pegar aquele que está com mais valor, né? Mas quando a gente não encontra aquele, qualquer um a gente pega para salvar menos a metade da despesa. A gente ia aí no rio, voltando para cá, levava meia hora, trazia 4 cestas de peixe, 5 cestas de peixe. Agora precisa sair para levar uma hora para trazer uma cesta, meia cesta de peixe. Assim. Vai vender o camarão, uns 4 anos atrás o camarão era R$2 o quilo. Agora continua tudo a mesma coisa e às vezes agora está menos ainda, então cada vez num ponto fica cada vez mais pior, né? Aí às vezes essas coisas até desanimam na gente, né? Já o senhor precisa de uma pescada, já não tem mais. Um camarão já não tem mais. Só lá por acaso umzinho para pegar para isca aí. Então está diminuindo cada vez mais. Acho que vai o filho dos meus filhos mesmo. Olha, não vamos ver qualidade de peixe. Os pescadores e suas famílias enfrentam muitos desafios. Os perigos do mar e a presença constante dos atravessadores, dos grandes pesqueiros, o desrespeito pelas leis da natureza, que pouco a pouco está acabando com os peixes. Outros desafios igualmente violentos são enfrentados por muitos grupos hoje. Situações semelhantes encontramos na Bíblia, no tempo do profeta Elias. Elias viveu em Israel num tempo de muita opressão, violência, causando empobrecimento, doenças, morte de muita gente, sobretudo dos camponeses e camponesas. Era por volta de 850 a.C. Nessa época, reinava em Israel Acabe, que tinha como esposa Jezabel, uma princesa fenícia. Acabe, Jezabel e sua corte não estavam preocupados com o povo. Muito pelo contrário. Sua grande preocupação era o enriquecimento e a mordomia. E por isso investiram de uma maneira muito forte no comércio. Fizeram até aliança com os fenícios. Os fenícios eram os maiores mercadores daquela região. Eles exportavam tecidos, armas e artigos de luxo. E Israel, por sua vez, colocava no mercado óleo, trigo e gado. Mas de onde vinham todos esses produtos? Certamente das aldeias. Os camponeses e as camponesas deviam manter as mordomias da corte, o luxo das elites e o comércio.
O profeta Amós, no seu livro, denuncia de uma maneira violenta essa injustiça. Nos capítulos 4 a 6, ele fala da elite que toma vinho de primeira, come carne de primeira qualidade, vive nos palácios, sem se preocupar com o empobrecimento do povo. Acabe e Jezabel, fazendo uso dos direitos do rei, pisam no povo como se fossem donos da vida e da morte dos seus súditos. Este é o direito do rei que governará vocês. Ele convocará os filhos de vocês para cuidar dos carros e cavalos dele e para combater nas guerras. Ele os obrigará a ararem a terra dele e fazerem a colheita para ele, a fabricarem para ele armas de guerra e as peças dos seus carros. As filhas de vocês serão convocadas para trabalhar como perfumistas, cozinheiras e padeiras. Ele tomará os campos, as vinhas e os melhores olivais de vocês, para dá-los aos seus ministros. Ele tomará os melhores servos e servas de vocês, para que fiquem a serviço dele, e cobrará como tributo a 10ª parte dos rebanhos. E vocês mesmos serão transformados em escravos dele. E para piorar ainda mais as coisas, nessa época houve uma seca que durou um longo tempo e prejudicou terrivelmente a lavoura dos agricultores e agricultoras. Enquanto o povo passava fome e sede, Acabe e Jezabel, sua corte, apoiados pelos profetas oficiais, estavam preocupados com os cavalos e os burros. Ou seja, a sua preocupação, o seu interesse, era com o exército e com o comércio. É claro que, diante de tanta opressão, o povo começa a gritar. E o sistema, por sua vez, faz o possível e o impossível para calar o povo e evitar manifestações. E um dos meios mais eficazes é a manipulação da religião popular. Pois foi exatamente isso que Acabe e Jezabel fizeram. Trouxeram da Fenícia o deus Baal com seu culto e seus profetas. E o que é o deus Baal? É o deus da fertilidade e o deus da chuva. O povo ia aos templos, pedia chuva para as suas plantações, fertilidade para seus animais e suas mulheres. E, em troca, ofereciam seus produtos e seus filhos para o exército e para os trabalhos da corte. Acabe chegou a construir na cidade de Samaria um templo dedicado ao deus Baal. Os seus profetas gozam de todas as mordomias e direitos, chegam até comer à mesa da rainha, como podemos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. A situação de opressão é um apelo à profecia que nasce no meio do povo e se expressa no seu esforço de organização. Mesmo sem falar, a presença dos pobres, excluídas e excluídos, é um grito profético que interpela a consciência da nação. Os profetas e as profetisas, comprometidos e comprometidas com a causa dessas pessoas, captam o seu grito, se tornam seus porta-vozes e as ajudam na sua organização. Podemos observar na vida simples dos pescadores os pequenos passos para somar forças na luta pela vida. Foi um trabalho bastante difícil na época, em 86, quando a colônia estava na mão dos pelegos. Foi um trabalho de casa em casa, nas comunidades, conscientizando o pescador que ele devia mudar e tal, que devia ser pescadores que deveriam dirigir a colônia para melhorar a situação deles. Então nós começamos a buscar a conquista da colônia, que na mão que estava não tinha como. E assim nós fizemos, né? Em 84 fizemos a eleição, perdemos por pouco voto.
Voltemos em 86 e ganhamos a eleição. Em 86 nós conquistamos a colônia. Os pescadores, mais Trincheira e Itacuruçá, que eles trabalhavam juntos, as mulheres também ajudam um pouco. E agora eles têm a peixaria, né? E a partir do momento que nós conseguimos montar nossa peixaria, a peixaria da colônia, retomar a colônia, a gente começou a atender eles com o preço, levando mais o preço do pescado. Melhorou, sim, melhorou. Melhorou bastante, porque, é o que eu falo para vocês, hoje todo mundo tem seu barquinho, todo mundo pesca, vende seu peixe um pouquinho melhor, né? E a consciência também melhorou, isso que é importante. Ter uma consciência melhor de cabeça. Sabe que dá valor esse pescado. Hoje ninguém mais quer ficar atrelado a nenhum atravessador. Quer ter o que é seu, quer ser livre. Não importa quem vem da colônia, eu falo isso mesmo. Não importa quem venda aqui ou ali. O que importa é que você venda bem o seu produto e valorize ele. Melhorou mesmo depois que a gente começou a participar da comunidade, viver em comunidade, né? Que é completamente diferente. Que aí nós tínhamos aquele espírito, né, de quando se trazia o seu alimento, você pôr em comum mesmo, assim. Nós vivemos muito tempo pondo em comum. Era naturalmente que você levasse o peixe, sabe? Era assim, a comida se tinha que repartir. Se alguém tinha problema com o barco para arrumar, outro colaborava para arrumar. Se tinha uma casa caindo, vai lá e ajuda. Entende? Então a coisa começou a melhorar por aí. A partir que nós começamos a viver um pelo outro já. E depois nós tiramos um sábado por semana só para a comunidade. Esse dia era sagrado para a comunidade. Todo mundo trabalhava aquele sábado em benefício da comunidade. Entendeu? Então ainda começamos a se organizar. E com isso aí a gente ficou, claro que ficou visto na cidade, né, por todo mundo, porque a gente começou a lutar sozinho, com as suas próprias pernas, né, e conseguindo as suas coisas. Né. O esforço dos pescadores na sua luta por organização, na defesa da vida ameaçada, é uma janela pela qual podemos contemplar a experiência do profeta Elias e seu grupo. A experiência de Elias e seu grupo pode ser encontrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. A história é mais ou menos assim. Elias, como muita gente de sua época, está fugindo da fome e da perseguição de Acabe e Jezabel. Ele sai de Galaade e vai para Sarepta, na Fenícia, exatamente de onde Acabe e Jezabel trouxeram o deus Baal. Em Sarepta, Elias se hospeda na casa de uma mulher, pobre, viúva e estrangeira, que com seu filho órfão vivem as penúrias da fome e da seca. A esse grupo de empobrecidos e empobrecidas, excluídos e excluídas daquela época, Elias pede pão e água. A mulher e o menino o acolhem e partilham com ele o que lhes resta para sobreviver. Nessa partilha generosa e gratuita dos pobres e excluídos, acontece o milagre da fartura. Não falta mais nem azeite, nem farinha. Mas essa experiência tão bonita nos deixa com uma pergunta. Qual era o nome da viúva? Qual era o nome do menino? A história não registrou. É como acontece hoje, com tantos excluídos e excluídas. Nós costumamos dizer os meninos de rua, as meninas de rua, os sem terra, os sem teto, os presos, as presas, as mulheres prostituídas, os portadores do vírus HIV. Comunidades sofredoras, sofredores e sofredoras cuja vida, em si, é uma experiência profética de denúncia da situação que estamos vivendo. É com uma comunidade desses sofredores e sofredoras anônimos que Elias convive durante 3 anos, no aprendizado da partilha e da solidariedade. Cresce a opressão do sistema.
mas ao mesmo tempo cresce a resistência, grito profético contra as forças da morte que continuam esmagando o povo. O filho único dessa mulher viúva acaba morrendo. Agora é ela que desafia Elias. Elias clama a Javé, presença sagrada na comunidade que partilha e vive a solidariedade. Javé ouve o grito e restaura a vida do menino. Na solidariedade, na partilha dessa comunidade profética, Elias experimenta a presença sagrada de Deus. Capta a sua palavra. E a palavra de Elias se torna a palavra de Javé. É desse grupo de pobres, excluídas e excluídos da sociedade, que Elias recebe a confirmação de sua missão profética. E é essa mulher, pobre, estrangeira e viúva, que diz a Elias: agora eu sei, verdadeiramente você é um homem de Deus, e anuncia a palavra de Javé. Ontem como hoje, profetas e profetisas, como a comunidade de Débora, de Amós, de Oséias, de Miqueias, de Sofonias, como nossas comunidades e grupos populares, fizeram e fazem o que a viúva e Elias fizeram, sustentados pela presença sagrada de Deus na sua luta pela vida. O protesto dos profetas e das profetisas do povo nasce do compromisso e da fidelidade ao Deus do povo e ao povo de Deus, e da indignação contra o sistema oficial que suga o trabalho e a vida dos pequenos e empobrecidos. A comunidade dos pescadores traz para nós, de maneira muito viva, essa experiência do sagrado que brota da integração com a natureza e da convivência humana na partilha, na solidariedade e na defesa da vida. O mar para mim é como se fosse, né, a minha casa, sei lá, é uma coisa que eu tenho ele como, né, o maior carinho do mundo. Meu barco, minha pesca, para mim é coisa sagrada. Eu posso falar sagrado, né? Porque a pesca para mim não é só pescar e ir lá buscar o peixe. Acho que é todo um processo. Você tem que mexer com a rede, você tem que conhecer o tempo, você tem que saber a época do peixe, né? Você tem que saber onde você pode pescar, que tipo de peixe você pode pescar, da desova, né? Você tem que procurar pescar sem destruir, né? Isso que poucas pessoas fazem isso, né? Para mim, esse é pesca, para mim. Isso é pescar. Pescar no tempo certo, pescar uma pesca que não prejudique para frente, né? Que você também se lute por uma vida melhor para frente, não fique só tirando do mar, está tirando, depois até... Então a pesca para mim é uma coisa que você tem que pescar, gostar e cuidar, né? Isso para mim é pesca. Cuidar disso, que é nosso, né? Ofereço essas águas limpas para que servem para beber, e nós, pescadores, que usamos para matar peixe e ter uma água limpa, sadia, sem nenhuma poluição. Ofereço esta garrafa, que é o símbolo do nosso trabalho, nossa pescaria, onde nós trazemos os peixes e alimentos para nossos filhos e a nossa comunidade. Ao longo
longo de nossa história, experimentamos das mais diferentes maneiras a manifestação do sagrado. A história de Elias capta essa experiência de Deus, pai e mãe, que está junto, acompanha, cuida, protege. Saia e fique no alto da montanha, diante de Javé, pois Javé vai passar. Então aconteceu um furacão, que de tão violento rachava as montanhas e quebrava as rochas diante de Javé. No entanto, Javé não estava no furacão. Depois apareceu o fogo, e Javé não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma brisa suave. Ouvindo-a, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou na entrada da gruta. Ouviu então uma voz que lhe dizia: "O que é que você está fazendo aqui, Elias?" Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13. O Deus que Elias experimenta não é o Deus violento, castigador, representado pelo furacão e pelo fogo, mas o Deus da brisa suave, da convivência humana e fraterna. É nessa experiência do sagrado que nasce o profetismo da defesa da vida sonhada, desejada e buscada por toda a humanidade. O meu sonho é que voltasse essa liberdade e que as crianças, né, os que vêm aí crescendo, não abandonassem isso aqui, procurasse continuar mantendo o que a gente manteve até agora. E todo mundo unido, né? Isso traz muita felicidade pra gente, né? Eu sou feliz. Eu sonho muito de ter um meio ambiente sadio, né? Uma água limpa, sem poluição, né? Os mangues protegidos, as áreas protegidas, né? Para que haja muito peixe para nossos filhos, para netos e para quanta geração vier para frente. A missão profética é dada a todos e a todas para alimentar e concretizar o sonho de uma nova sociedade. Ela brota da ação do Espírito do Deus da vida, presente em todo o universo, no cotidiano das relações humanas, na luta por uma vida digna e nas pessoas que se solidarizam com essa luta. Oxalá todo o povo de Javé fosse profeta e recebesse o espírito de Javé, diz Moisés. E o profeta Joel reforça essa missão profética dizendo: "Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e os filhos e filhas de vocês se tornarão profetas."